Imagine perder tudo, servir ao seu país com honra e coragem e de repente se ver abandonado, invisível, morando nas ruas, sem ninguém para ajudar. É exatamente isso que aconteceu com John, um ex-soldado que já viveu dias gloriosos, mas acabou na completa escuridão. Até que um milionário sem obrigação nenhuma estendeu a mão. O que parecia ser apenas um ato de bondade se transformou em algo que ninguém poderia imaginar. Uma reviravolta inacreditável que prova que, em um instante, sua vida pode mudar para sempre. Você acredita em segundas chances? Será que alguém que perdeu tudo realmente pode reconstruir sua vida do zero? Se você já se sentiu desamparado, esquecido ou sem esperança, essa história vai te mostrar que a luz pode surgir de onde menos se espera. Fique até o final para entender como um gesto pode criar um impacto extraordinário e como as voltas da vida podem surpreender até o mais cético. E se você gosta de histórias reais que inspiram e transformam, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Em uma cidade onde os arranha-céus pareciam tocar os céus e as ruas nunca dormiam, existiam vidas que passavam despercebidas, como sombras no escuro. Entre os becos úmidos e os sons incessantes de motores e passos apressados, um homem caminhava quase invisível. Seu nome era David. A poeira grudava em sua pele cansada e o olhar refletia uma tristeza tão profunda quanto um abismo sem fim. Era um ex-soldado, alguém que já servira com honra e disciplina, agora relegado a um canto frio da sociedade que outrora jurara proteger. David havia enfrentado inimigos que não tinham rosto, resistido a explosões, suportado marchas intermináveis sob o sol impiedoso. No entanto, foi a batalha silenciosa após a guerra que o derrotou. Quando voltou para casa, a promessa de uma vida normal se desfez como vidro quebrado. Seus dias tornaram-se uma mistura de rejeições em entrevistas, portas fechadas e olhares de desprezo. O mundo parecia seguir em frente, indiferente ao fato de que ele estava afundando lentamente em um mar de desesperança. No início, tentou resistir. Procurava trabalhos humildes, buscava qualquer coisa que pudesse lhe devolver um fragmento da dignidade perdida. Mas a sociedade não queria alguém com cicatrizes visíveis e invisíveis. Para eles, ele não era mais um herói, era apenas um problema inconveniente. Cada recusa era como um golpe invisível, enfraquecendo sua vontade de lutar. Os dias se tornaram noites longas e frias, e as calçadas da cidade tornaram-se sua única casa. Em um desses dias nublados, David sentava-se perto de uma praça, com o olhar perdido em um horizonte cinza. Seus pensamentos eram uma mistura confusa de memórias e arrependimentos. Ele se perguntava como a vida podia ser tão cruel, como alguém podia ser descartado tão facilmente. O vento frio cortava sua pele, mas ele já não sentia. Sua dor agora era interna, uma ferida invisível que ninguém parecia notar. A alguns metros dali, uma figura distinta observava a cena. Lucas, um empresário bem-sucedido, estava parado, refletindo sobre a pressa constante que consumia sua vida. Seus dias eram preenchidos por reuniões, lucros e a busca incessante por sucesso. Contudo, naquele momento, algo diferente chamou sua atenção. Os olhos tristes de David pareciam conter histórias que precisavam ser contadas. Lucas sentiu um peso no coração, como se uma voz silenciosa lhe pedisse para agir. Sem hesitar, ele se aproximou. Cada passo era uma quebra de barreiras invisíveis, uma ponte entre dois mundos tão distantes. David percebeu a aproximação e, por reflexo, abaixou a cabeça. Estava acostumado a ser ignorado ou enxotado, mas Lucas não carregava desprezo no olhar. Em vez disso, havia curiosidade e compaixão. "Precisa de ajuda?" perguntou Lucas com uma voz firme, mas gentil. David hesitou. As palavras ficaram presas em sua garganta. Seu orgulho o impedia de admitir a derrota, mas a necessidade gritava mais alto. "Não quero caridade. Só quero uma chance de ser útil novamente", respondeu quase num sussurro. Lucas assentiu, compreendendo a profundidade daquele pedido. Não era apenas ajuda que David buscava, era redenção. "Talvez eu possa ajudar com isso",
disse Lucas estendendo a mão. Aquele aperto de mão foi como uma fagulha em meio à escuridão. Uma pequena promessa de que as coisas poderiam mudar. Nos dias seguintes, Lucas não apenas ofereceu a David um emprego, mas também algo muito mais valioso: confiança. David começou a trabalhar em uma das empresas de Lucas. No início, eram tarefas simples, mas cada uma era feita com uma precisão quase militar. Cada entrega, cada tarefa cumprida era uma vitória silenciosa, um passo para longe do abismo. David começou a se transformar. Seus ombros antes curvados começaram a se erguer, seus olhos voltaram a brilhar. Aos poucos, ele reconquistou partes de si mesmo que acreditava perdidas para sempre. Lucas observava essa transformação com uma mistura de satisfação e admiração. Ele sabia que estava presenciando algo raro, o renascimento de um homem. Mas a história não termina aqui. O inverno avançava lentamente, envolvendo a cidade em seu manto gélido e implacável. As luzes dos edifícios brilhavam como constelações distantes, indiferentes àqueles que caminhavam à sombra de sua grandiosidade. Entre eles, David avançava com passos firmes, um novo propósito reluzindo em seus olhos. A sensação de inutilidade que o havia aprisionado por tanto tempo começava a se dissipar. Agora, ele sentia o calor do pertencimento, ainda que fosse apenas uma brasa tímida no início de sua jornada de retorno à dignidade. Lucas observava cada pequena vitória de David com a satisfação silenciosa de alguém que tinha aprendido a enxergar além das aparências. Ele sabia que aquela transformação não era apenas profissional, mas também espiritual. David estava reconstruindo não apenas sua vida, mas sua própria identidade. Era como se, a cada dia de trabalho honesto, ele estivesse remendando os fragmentos de uma alma estilhaçada pela indiferença e pela rejeição. Uma tarde, Lucas chamou David ao seu escritório. O ambiente era sofisticado, cheio de móveis polidos e arte minimalista. David entrou, ainda carregando resquícios da hesitação de alguém acostumado a ser deslocado. Mas Lucas sorriu, um gesto que dissipou o ar de formalidade. "Você tem feito um trabalho incrível", disse Lucas. "Eu vejo em você uma força que muitos deixariam passar despercebida. Quero saber o que você realmente deseja para o seu futuro." A pergunta atingiu David como uma onda inesperada. Por tanto tempo, ele havia sobrevivido dia após dia, sem ousar pensar no futuro. Agora, com o coração acelerado, ele percebeu que aquela era sua chance de sonhar novamente. "Quero ajudar outros que estão passando pelo que passei", disse David, sua voz firme, mas carregada de emoção. "Quero que ninguém mais se sinta tão invisível quanto eu me senti." Lucas assentiu, os olhos brilhando com uma compreensão profunda. "Então, vamos fazer isso juntos", respondeu ele. "Vamos criar um programa para ajudar ex-soldados em situação de rua. Você será a peça central dessa iniciativa. Quem melhor do que alguém que já caminhou por esse caminho para guiar outros de volta à luz?" O coração de David quase saltou de seu peito. Era mais do que ele havia ousado esperar. Uma chance de não apenas se reerguer, mas de se tornar uma ponte para que outros também pudessem se levantar. Era a redenção que ele buscava, um propósito que transcendia suas próprias dores. Nos meses seguintes, o programa tomou forma. David visitava abrigos, conversava com homens e mulheres que, como ele, haviam sido esquecidos. Ele não oferecia apenas empregos ou recursos materiais. Oferecia esperança, uma esperança tangível, enraizada em sua própria jornada de retorno. Cada olhar de gratidão que ele recebia era como uma nova peça encaixada no quebra-cabeça de sua alma. O impacto foi extraordinário. Histórias começaram a se multiplicar, de vidas resgatadas do abandono, de soldados que encontraram novamente um propósito. E no centro de tudo estava David, um testemunho vivo de que ninguém está além da salvação, de que a dignidade pode ser restaurada, não importa quão fundo alguém tenha caído. A cidade, que antes parecia uma prisão fria e indiferente, agora se transformava em um lugar onde milagres sutis aconteciam. E tudo começou com um simples gesto de compaixão, um olhar atento
que se recusou a ignorar a dor do outro. Lucas e David provaram que o extraordinário não nasce de grandes façanhas, mas de pequenos atos de humanidade, cultivados com coragem e empatia. Mas a jornada estava apenas começando. Havia mais pessoas a serem resgatadas, mais histórias a serem contadas e mais corações a serem tocados. E enquanto David caminhava pelas mesmas ruas que um dia o haviam rejeitado, ele agora caminhava com a certeza de que, em cada esquina escura, uma nova chama podia ser acesa. O vento soprava pelas ruas de Nova York, carregando consigo os murmúrios da cidade. Cada beco, cada avenida, pulsava com histórias que a maioria dos olhos jamais enxergaria. David caminhava por esses mesmos caminhos agora, com uma postura ereta e firme, uma transformação quase milagrosa para alguém que, até recentemente, estava preso em um ciclo interminável de dor e desespero. Sua missão estava clara. Ele precisava levar essa mesma luz a outros que ainda estavam mergulhados nas sombras. Durante suas visitas aos abrigos, ele viu os mesmos olhares vazios que um dia tinham sido refletidos em seus próprios olhos. Homens e mulheres, com histórias de coragem e luta, agora sentados em silêncio, invisíveis ao mundo que continuava a girar. Cada rosto era um lembrete de que a guerra não termina no campo de batalha. Ela se estende para dentro da mente, corroendo o espírito de quem retorna sem apoio ou compreensão. David sentia um peso enorme no peito a cada encontro, mas também uma chama de esperança. Ele sabia que poderia ser a ponte que essas pessoas precisavam atravessar para reencontrar a dignidade. Em um desses encontros, David conheceu Mike. Os cabelos desgrenhados e as roupas rasgadas de Mike não conseguiam esconder os traços de um homem que um dia fora forte e cheio de vida. Mike fora um oficial brilhante, mas os fantasmas da guerra o haviam consumido lentamente. "Já não há nada para mim", sussurrou Mike sem levantar os olhos. David respirou fundo, sentindo aquela dor familiar. "Eu também pensei assim", respondeu David calmamente. "Mas a escuridão só vence quando a gente desiste de procurar a luz." As palavras de David não eram apenas conselhos vazios. Elas carregavam o peso da experiência, a autoridade de alguém que conhecia o caminho do desespero, mas que também descobriu a rota de volta. Ele estendeu a mão para Mike, assim como Lucas havia feito para ele. "Confia em mim por um dia", disse David. "Só um dia. Vamos ver onde isso nos leva." Mike hesitou, mas algo na voz de David parecia sólido, uma rocha em meio às ondas furiosas de sua mente. Ele aceitou a ajuda e aquele pequeno gesto deu início a uma nova jornada. Nos dias seguintes, David levou Mike para o programa criado em parceria com Lucas. Não era apenas um abrigo temporário ou um emprego passageiro. Era um lugar onde a autoestima era reconstruída, onde cada pessoa era tratada com respeito e humanidade. Mike começou devagar, ajudando em pequenas tarefas. Cada dia era uma luta interna contra a vontade de desistir, mas a presença constante de David funcionava como um farol. Eles conversavam durante horas, compartilhando histórias que apenas soldados entendem. Memórias que não podiam ser traduzidas em palavras simples. E pouco a pouco, Mike começou a emergir da névoa que o envolvia. Lucas, sempre atento, acompanhava tudo à distância. Ele via como a chama de esperança que havia acendido em David estava agora se espalhando para outros. Era um ciclo de transformação, um testemunho vivo de que o bem se multiplica quando cultivado com paciência e compaixão. Inspirado pelo sucesso do programa, Lucas decidiu expandi-lo. Mais recursos, mais parcerias, mais vidas alcançadas. O projeto ganhou atenção pública. Jornais começaram a contar as histórias de veteranos que haviam sido resgatados do abismo da invisibilidade. Cada relato era uma vitória, uma prova de que a humanidade ainda tinha o poder de curar suas próprias feridas. David tornou-se o rosto dessa iniciativa, não por desejo de fama, mas porque sua presença era a própria encarnação da esperança. Ele era a prova de que ninguém está além da redenção. Porém, o caminho não era fácil. Havia aqueles que resistiam à ajuda, cujas feridas eram tão profundas que a esperança parecia inalcançável.
David sabia que não podia salvar a todos, mas isso não o desanimava. Cada pessoa ajudada era um lembrete de que o esforço valia a pena. Cada vida transformada era uma pequena vitória contra o desespero. E então, em uma noite fria de dezembro, algo inesperado aconteceu. Enquanto David voltava para casa após um longo dia, ele ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Virando-se, encontrou Mike, agora de cabelo cortado, roupas limpas e olhos brilhando com uma nova vida. "Eu consegui um emprego fixo", disse Mike sorrindo. "E tudo começou com aquele dia em que você não desistiu de mim." David sentiu um nó na garganta. Não era apenas a vitória de Mike, era a vitória de todos aqueles que se recusavam a ser vencidos pela escuridão. Eles se abraçaram, dois homens que haviam enfrentado o inferno e voltado para contar a história. Mas enquanto a cidade continuava sua dança frenética de luzes e sombras, David sabia que havia muito mais trabalho a ser feito. Havia outras vozes esperando serem ouvidas, outros rostos esperando uma chance de serem vistos novamente. E ele estava pronto para ser essa luz. Uma chama pequena, mas constante, iluminando o caminho de volta para casa. A história ainda não terminava. Havia páginas em branco esperando para serem preenchidas com novos começos, novas esperanças e novas possibilidades. David respirou fundo, sentindo o frio do ar noturno preencher seus pulmões. Cada partícula daquele vento gélido parecia trazer memórias de onde ele estivera e lembretes de onde precisava ir. A jornada que havia começado com um simples gesto de compaixão agora se desdobrava como uma missão sem fim. Ele olhava para o horizonte da cidade com suas luzes pulsantes e silhuetas desenhadas contra o céu, e sabia que sob aquelas fachadas brilhantes havia mais vidas esperando uma chance de renascer. Nos dias seguintes, David e Lucas começaram a estruturar a expansão do programa. Era um processo meticuloso que exigia não apenas recursos financeiros, mas também um profundo entendimento das feridas invisíveis que a sociedade preferia ignorar. Cada reunião, cada estratégia delineada era impulsionada por uma força quase divina. A vontade de resgatar aqueles que haviam sido esquecidos. Eles sabiam que estavam lidando com almas quebradas e que o menor gesto de indiferença poderia empurrar alguém de volta ao abismo. Em uma tarde nublada, enquanto David revisava alguns documentos, uma jovem mulher entrou no escritório improvisado do programa. Seus olhos carregavam o peso de um passado turbulento, mas também uma chama de esperança tímida, quase apagada. Seu nome era Helena. Ela havia servido como enfermeira em zonas de conflito, onde o sangue e o desespero se misturavam em um cenário constante de horror. Quando voltou para casa, descobriu que o trauma não havia ficado para trás. Ele se enraizou em sua mente, transformando seus dias em pesadelos sem fim. David levantou-se e estendeu a mão, um gesto que agora era quase instintivo. "Bem-vinda", disse ele, com uma voz suave, mas firme. "Aqui, você não está sozinha." Helena sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Era a primeira vez em muito tempo que alguém dizia aquelas palavras sem julgamento ou pena. Ela começou a frequentar o programa diariamente, participando de sessões de terapia e contribuindo com suas habilidades médicas. Aos poucos, como uma planta que finalmente encontra solo fértil, Helena começou a florescer novamente. Cada sorriso, cada conversa compartilhada com outros participantes era uma vitória sobre os fantasmas que ainda sussurravam em sua mente. Lucas observava essas transformações com uma sensação de admiração crescente. Ele sabia que estava presenciando algo raro, o poder da comunidade, da empatia e da verdadeira redenção. Seu papel como financiador do programa era importante, mas ele percebia que a verdadeira mudança acontecia nos pequenos atos diários de bondade e coragem. Inspirado por essas histórias, ele decidiu ir além. Empresas parceiras foram convidadas a participar, oferecendo não apenas empregos, mas também treinamentos e suporte psicológico para os ex-soldados em recuperação. A notícia do sucesso do programa começou a se espalhar. Telejornais e sites de notícias compartilhavam histórias de transformação
e esperança. Mas, para David, o verdadeiro triunfo estava nos momentos silenciosos. Um aperto de mão firme, um olhar que antes era vazio, agora preenchido com propósito, uma voz que já não tremia ao falar do futuro. Cada um desses momentos era um lembrete de que a escuridão, por mais opressiva que fosse, nunca poderia extinguir completamente a luz. Um dia, enquanto David caminhava por uma rua movimentada, viu uma cena que congelou seu coração por um instante. Um homem de cabelos desgrenhados e roupas sujas estava sentado na calçada, o olhar perdido em um ponto indefinido. Era como olhar para um espelho do passado. David parou, sentindo uma onda de empatia crua. Ele se ajoelhou e, sem hesitar, estendeu a mão. "Ei", disse ele suavemente, "você não precisa enfrentar isso sozinho." O homem levantou os olhos lentamente, como se a simples ideia de ser visto fosse um conceito estranho. Lágrimas silenciosas rolaram por seu rosto sujo. Naquele momento, David percebeu que sua missão nunca teria fim. Sempre haveria alguém precisando ser resgatado, alguém preso nas garras invisíveis do abandono. E ele estava pronto para continuar, pois sabia que cada vida restaurada era uma vitória contra as forças que tentavam reduzir os seres humanos às sombras. A noite envolveu a cidade em seu manto escuro, mas para David, cada sombra escondia a promessa de uma nova história de redenção. Ele caminhou em frente, sabendo que, enquanto houvesse escuridão, ele seria uma pequena chama constante e inabalável, iluminando o caminho de volta para casa. Naquela mesma noite, a chuva começou a cair. Pequenas gotas dançavam sob a luz dos postes, criando um ritmo quase melancólico nas calçadas da cidade. David continuava caminhando, sentindo a água fria deslizar pelo rosto, mas seu coração estava aquecido. Ele sabia que cada passo dado naquela missão era um ato de resistência contra o esquecimento. A chuva não o incomodava. Era como um batismo constante, uma renovação que lavava os vestígios de seu passado sombrio. O homem que ele havia ajudado naquela calçada seguiu seus passos até o centro comunitário, onde foi recebido com um cobertor quente e uma refeição decente. Não eram apenas os alimentos ou o calor físico que traziam conforto, era a ideia de que ele não estava mais sozinho. Um olhar, um sorriso, um gesto simples, essas pequenas ações eram os tijolos que reconstruíam vidas inteiras. David sabia que aquela jornada era lenta e muitas vezes dolorosa, mas cada vitória era como uma nova fagulha, acendendo uma chama no coração de alguém. Enquanto observava os novos participantes se aquecendo no centro, Lucas apareceu ao seu lado, as mãos nos bolsos e os olhos refletindo uma mistura de cansaço e satisfação. "Às vezes parece que nunca vamos alcançar todos eles", murmurou Lucas. David assentiu, sentindo o peso das palavras. Ele também sabia disso. O número de pessoas em situação de rua parecia infinito, como se cada vitória fosse apenas uma gota em um oceano de dor. Mas ele olhou para Lucas com firmeza. "Não se trata de salvar o mundo inteiro de uma vez", respondeu ele. "Se pudermos salvar uma pessoa por dia, já estamos mudando o universo dela." Lucas sorriu, uma expressão leve, mas carregada de significado. Ele havia aprendido com David que o verdadeiro heroísmo não estava em grandes gestos, mas na constância dos pequenos atos de bondade. A transformação acontecia de forma silenciosa, como raízes que crescem sob a terra antes de emergirem à superfície. Eles estavam plantando sementes em solos áridos, e cada pequena flor que brotava era uma vitória. Os dias se transformaram em semanas, e o projeto começou a se expandir para além das fronteiras da cidade. Outras regiões ouviram falar do trabalho de David e Lucas, inspirando novas iniciativas a nascerem. Ex-soldados encontravam esperança não apenas em Nova York, mas em cidades e vilarejos espalhados pelo país. Cada nova história de recuperação era um eco daquela primeira chama que Lucas havia acendido ao estender a mão para David. Entre os muitos beneficiados pelo programa, surgiram líderes naturais, pessoas que, após resgatarem suas próprias vidas, agora queriam estender a mão a outros. Helena, por exemplo,
passou a coordenar grupos de apoio psicológico para mulheres veteranas, oferecendo um espaço seguro onde as feridas invisíveis podiam finalmente ser expostas à luz e tratadas com compaixão. Mike tornou-se mentor de novos participantes, compartilhando sua jornada e mostrando que a recuperação era possível, mesmo quando parecia inalcançável. David via esses líderes com orgulho. Ele entendia que sua missão não era ser o salvador de todos, mas acender chamas suficientes para que o fogo da esperança se espalhasse por conta própria. O peso da responsabilidade começava a se dissipar, substituído pela certeza de que o movimento tinha vida própria agora. Ele não estava mais sozinho. Uma rede de compaixão estava crescendo, uma teia invisível que sustentava aqueles que estavam à beira do colapso. Em uma manhã de primavera, enquanto o sol finalmente quebrava o domínio frio do inverno, David recebeu uma carta anônima. A caligrafia era trêmula, mas as palavras carregavam uma força inegável. Obrigado por não desistir de nós, mesmo quando o mundo inteiro parecia ter desistido. Sua luz nos alcançou quando tudo era escuridão. Agora, somos luz também. David fechou os olhos por um momento, permitindo que as lágrimas caíssem livremente. Ele sentiu o peso das palavras penetrando fundo em sua alma, lembrando-o de por que havia começado aquela jornada. Cada pessoa alcançada era uma vitória silenciosa, um testemunho do poder da empatia e da resiliência. Ele colocou a carta no bolso e saiu para mais um dia de trabalho, sabendo que o caminho ainda era longo, mas que cada passo valia a pena. As ruas da cidade estavam diferentes agora. Ele já não via apenas escuridão e desespero. Via oportunidades de acender novas chamas, de transformar vidas uma a uma. Lucas o esperava na entrada do centro comunitário, um sorriso discreto no rosto. "Pronto para mais um dia?" perguntou ele. David sorriu de volta. Sempre. Eles entraram juntos, dois homens unidos por uma missão que havia transcendido suas próprias histórias. E enquanto a porta se fechava atrás deles, uma nova jornada começava para aqueles que estavam prestes a cruzar aquele limiar, prontos para serem vistos novamente, prontos para recomeçar. Os meses se passaram, e o trabalho de David e Lucas se espalhou como uma onda invisível, tocando vidas em lugares que eles nunca imaginaram. O programa, que começou como uma pequena tentativa de fazer a diferença agora, era uma verdadeira rede de apoio, conectando veteranos, ex-soldados e até pessoas sem teto em toda a região. Histórias de recuperação surgiam todos os dias, como flores em um jardim que parecia florescer sem parar. Cada vida restaurada era uma vitória silenciosa, uma prova de que a bondade ainda tinha o poder de mudar o mundo. Em uma tarde de outono, David recebeu um convite especial. Ele fora convidado a falar em uma conferência sobre a reintegração social de veteranos. O evento seria um marco importante, não apenas para ele, mas para o movimento que ele havia ajudado a criar. Ao chegar ao palco, o público estava ansioso. Sabiam que estavam prestes a ouvir algo poderoso, algo que não poderia ser encontrado em nenhum livro de autoajuda, mas na experiência real de um homem que tinha transformado sua dor em esperança para os outros. David olhou para a plateia e, por um momento, se lembrou de onde tudo começara. Lembrou-se de sua própria luta interna, das noites solitárias e da sensação de estar perdido. Mas agora, diante de todos aqueles rostos, ele não via mais escuridão. Ele via vida, ele via possibilidades. "Nós não somos definidos pelas nossas quedas", começou ele, com uma voz clara e forte que ecoava pela sala. "Somos definidos pela forma como nos levantamos. Por cada mão estendida, por cada ato de compaixão que damos e recebemos. Quando alguém nos dá uma chance, por menor que seja, estamos plantando uma semente de esperança. E essas sementes, por mais discretas que sejam, crescem. Crescem para criar um futuro melhor para todos nós." A plateia ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. David continuou, suas palavras agora carregadas de um significado profundo. "A sociedade nos ensina que os fracos são descartáveis, que aqueles que falharam, caíram ou se perderam não têm valor. Mas a verdade é outra.
Todos nós carregamos dentro de nós o potencial de transformação. Não importa o que tenhamos passado, onde estivemos ou quem fomos, cada um de nós tem a capacidade de reescrever sua história. E cada vez que conseguimos oferecer um olhar, uma palavra de apoio, estamos ajudando outros a fazer o mesmo. O aplauso que se seguiu não foi apenas um reconhecimento ao trabalho de David, mas ao trabalho coletivo de todos que haviam se unido para reconstruir vidas. O programa havia se tornado mais do que um simples projeto de reintegração social. Ele era um movimento de transformação, que tocava as raízes de uma sociedade que estava aprendendo a olhar para os outros com mais compaixão e menos julgamento. Naquela noite, enquanto David caminhava para seu carro, sentiu a brisa fresca do outono acariciar seu rosto. Ele sabia que, embora houvesse muito a ser feito, havia algo de inegavelmente transformador naquele caminho que havia escolhido seguir. Ele havia encontrado a verdadeira missão de sua vida: ser a luz para aqueles que estavam na escuridão. E ao olhar para as estrelas que começavam a brilhar no céu, David soubera que a missão ainda estava apenas começando. Ele pensou em Lucas, Helena, Mike e todos os outros que haviam contribuído para essa jornada. E soubera que cada um deles havia feito parte de algo maior do que jamais poderiam imaginar. Não se tratava de salvar todos, mas de salvar os que estavam ao alcance, de estender a mão, de oferecer um novo começo. David entrou no carro e, com um sorriso no rosto, iniciou a jornada de volta para casa. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Ele carregava com ele, na alma e no coração, o conhecimento de que cada vida restaurada era uma centelha que iluminava o caminho de todos os outros. E no horizonte, ele sabia que ainda havia muitas sombras a serem dissipadas, muitas vidas a serem tocadas, mas o trabalho que ele começara não acabaria ali. Como as estrelas no céu, a missão de transformação continuaria a brilhar inabalável, iluminando a escuridão. E assim, a história de David e de todos aqueles que ele ajudou a restaurar se tornaria uma lenda de esperança, uma lenda que transcenderia gerações, lembrando a todos que mesmo nas maiores trevas, a luz nunca deixa de existir. Ela sempre se renova, sempre se expande e sempre encontra um caminho. E quando o sol finalmente se põe, David sabe que, mesmo nas noites mais longas, sempre haverá uma chama a ser acesa, uma mão a ser estendida, um novo começo a ser vivido. O ciclo continua, e ele está pronto para a próxima história de transformação. Quero deixar um imenso agradecimento a cada um de vocês que se inscreveu no canal, deixou o like, compartilhou este vídeo e deixou um comentário. Vocês são a verdadeira força por trás deste conteúdo, e cada gesto de apoio fortalece ainda mais nossa missão de espalhar esperança e transformação. Que a luz que estamos compartilhando aqui continue a brilhar em suas vidas, trazendo bênçãos, paz e inspiração para seguir em frente. Você já viu alguém desafiar uma das mentes mais brilhantes do mundo e sair ileso? Pois é, imagine alguém rindo na cara de Elon Musk durante um grande evento de tecnologia, acreditando que tinha todas as respostas, mas o que aconteceu depois deixou todos boquiabertos. Se você ficou intrigado, não pode perder essa história que vai te mostrar como o destino pode virar o jogo de uma forma que ninguém espera. Clique agora para assistir ao vídeo Homem Zomba de Elon Musk em evento de tecnologia e se surpreende. E descubra a surpreendente reviravolta que ninguém viu chegando.